Fala galera, aqui quem fala é Fernando. Esse é meu primeiro vídeo aí sobre poker. Eu estou usando um programa chamado Universal Replayer. Nele a gente consegue puxar o Hand History das mãos do PokerStars, joga no programa e a gente consegue rever os torneios que eu joguei. O vídeo que eu vou passar para vocês é um torneio de 45 jogadores, 25 centavos. É um torneio para quem é iniciante, assim como eu. É um torneio bacana para começar, para pegar os macetes aí do poker, tá? Esse torneio eu cravei ele, cheguei em primeiro lugar e eu vou mostrar para vocês como é que foi aí esse torneio, tá? 5-2, fold aí sem problemas. Valete rei eu joguei, eu vou mostrar para vocês todas as mãos do torneio, inclusive as que eu errei e o que eu fiz de errado, tá? Então vamos lá. Eu comecei abrindo 4 vezes o valor do blind, pouco fora de posição, tá? Eu tô aí 2 posições antes do botão, mas ainda tem bastante gente para falar. Então eu aumentei 4 vezes o valor do blind. O ideal é você aumentar 4 vezes nos 2, 3 primeiros níveis do blind, sempre aumenta 4 vezes, tá? Então, valete rei off, foldou, o vilão deu call. Então, com 3 calls, o que acontece? Muita gente no pote, tá? Então, 4 jogadores para disputar o pote é errado. O que acontece? Você tem que sempre tentar jogar contra, no máximo, contra a menor quantidade de adversários possíveis. Então, a gente tem 4 caras no pote aqui. Valete 10 e 4, eu straight draw, sendo o último a falar. Então, o vilão betou 20, que demonstra aí a fraqueza, né? 20 é o valor mínimo da aposta, então não acredito que ele tenha muita coisa aí além do 10, aí, ou talvez o 9, tá? Primeiro erro meu, eu dei call no 20, por ser pouco e por estar straight draw. Não façam isso, tá? Não joguem esperando uma carta, não joguem por flush draw, não joguem por straight draw. Não vale a pena. Você vai jogar ficha fora. E nesse começo de torneio, o que você mais precisa fazer é não se envolver em situações arriscadas. O começo do torneio tem que ser tranquilo. Você tem que jogar com um range de mãos muito estreito, tá? Então, valete rei não era nem para eu ter entrado nesse jogo, tá? Muito iniciante entra em valete rei, porque são 2 cartas, 2 figuras, fica com aquela ilusão, mas estatisticamente falando, não é uma mão forte, tá? Acertei o valete, sempre sendo o último a falar. Agora o vilão aumentou 80, raise de 640 e o fold. Eu foldei, não imaginando aí que ele pudesse ter. O cara apagou, vamos ver a mão até o final. Acertou, veio mais um 10. Então check, all in. O cara fez a sequência, tá? 9, 10, valete, dama, rei. E o outro com par de as já saiu fora do torneio. Então não façam o que eu fiz, tá? 9 as, eu foldei. 5, 8, com certeza foldei. Mais uma sequência de folds aí. 4 valete, valete 8, rei 8, as 4, dama 4, 8, 2, 3, 2. Par de 9 no botão. Vamos lá. O short stack deu all-in. Ele não tinha muito o que fazer aqui. Qualquer coisa que ele pagasse, ele tem um cara com 4.600 fichas após ele. Então não tem muito o que fazer, os caras vão voltar a aposta em cima dele. Então não tem muito o que ser feito, tá? Foldou. Eu com o par de 9 acabei indo. Todo mundo foldou, foi pro showdown. O cara acertou já o 10 no flop, outro 10 no turn. Fez a trinca em cima de mim. O par de 9 é uma mão para você jogar quando você tiver com muita ficha mais do meio para o final do torneio. Par de 9 não deve ser jogado no início, tá? Novamente, mais um erro meu aí, que podia ter me custado caro se as circunstâncias do torneio fossem outras, ok? Então, dama 4 off fold, A5 off fold, 6, 8 fold, 8, 2 fold, 2, 2. Par de 2 não é uma mão para jogar. Eu estava no Big Blind, vamos ver o que aconteceu aqui. Acabei entrando pro flop,
eu dei o check porque não tinha nada, né? O vilão betou, então qualquer carta que ele tivesse aqui, não tem o que eu fazer. Não, é fold, tá? Então, foldei aí. Rei dama. Fora de posição, tá? Sempre eu seria... Se qualquer cara que entrasse no jogo, eu ia ser o primeiro a falar. Então vamos ver o que aconteceu nessa mão aqui. Fold, fold, deu raise de 100. Eu fui all in 645. Não havia necessidade, tá? Não era para ter jogado essa mão. Rei dama fora de posição, off, a chance de flush era pequena, a chance do straight também é pequena. Um foldou e o outro foi. Virou valete rei e rei dama. Então o que a gente faz? Não virou nada para ninguém. Eu acabei levando com a dama, tá? Assim, não tinha necessidade de jogar aquela mão, gente. 7 as do botão eu não abri, com certeza por conta dos all-ins. O que acontece? É uma carta que daria para abrir um raise aí de 4 vezes, já com blind 25,50, 2 vezes e meia, 3 vezes o valor do blind dava para abrir. Porém, 2 caras antes de mim já vieram com all-in. Então, a chance de eu cair aqui ia ser grande. Então, eu foldei essa mão, tá? Ó, as rei 8, então não virou nada para mim, eu teria perdido pro 8 aqui, tá? 9 as fold, 3 2 fold, 8 3 fold, 8 as. Todo mundo foldou. Só sobrou eu e o Big Blind. Então primeiro erro meu, eu entrei de limp, tá? O que é entrar de limp? Entrar de limp é você somente pagar o valor do blind. Demonstra fraqueza na sua mão, te mostra mostra para o seu adversário insegurança no pote, tá? Então, insegurança no pote não, perdão, nas cartas. Tem duas opções, ou você folda, ou você vai jogar. Se você for jogar, é porque você acha que você tem condição de ganhar. Se você acha que você tem condição de ganhar, você tem que entrar com raise. Não tem o que fazer aqui, tá? Você ou dá raise ou dá fold. Não entra de limp, porque o adversário vai ver que você não tem certeza se sua mão é forte o suficiente. Ele deu raise, aí eu paguei o raise dele, acertei o as no flop, fui all-in e ele foldou, tá? O meu all-in aqui, por que eu dei o all-in? Praticamente uma jogada de desespero, né? Mais um erro meu, apesar de ter levado. O que a gente faz? Eu acertei o as no flop e ele tem muita ficha, 7.900 fichas. Então, se eu apostasse 200, se eu apostasse 100, era capaz dele entrar no jogo. Isso poderia me complicar porque eu não sabia o que ele tinha na mão, o que poderia vir. Então, já que acertei o as, já acertei a maior parte da mesa, apesar de ter um kicker baixo, eu perderia aqui para as 9, o cara teria 2 pares, as 10, as dama, as valete, as rei. Então, assim, a chance de eu ter perdido isso era muito grande. O vilão foldou, não tinha nada, tá? Sequência de folds aí. 10, 10. Vamos ver o que eu fiz essa mão. Eu foldei ela. Vamos ver por quê. Não, eu dei call. Novamente entrando de limp, tá? Isso não se faz. Tem que entrar. Eu também estou aprendendo, eu também sou iniciante. Esse torneio, ele já faz algum tempo que eu joguei ele, tá? O vilão foi all-in 2.000, 2.000 fichas, então não tem por que entrar. 6, 3, 4, 10, rei 9. Par de rei em middle position, tá? Aliás, under the gun 3, vamos falar aí. Abri 2 vezes o valor do blind. Eu acho que foi um raise baixo, daria para ter feito 2 vezes e meia, 3 vezes. Então, uma sequência de folds aqui. O small blind pagou, o big blind pagou. Já virou o as na mesa, então qualquer as que eles dois tivessem era ruim para mim. Todo mundo deu check, eu fiz meio pote. Igualou e foldou. Virou o valete, mais ou menos de novo mesa e eu mesa. Ele betou, muito pouco betei. Então, cara, ele fez 2 pares. A5. O que ele fez? Ele, ao meu ver, foi um slow play. Ele já tinha acertado a maior parte da mesa, porém ele estava com o kicker baixo. Então ele não teve muita certeza
se eu também pudesse ter um As e qualquer outra carta maior que a dele. Se eu tivesse um A6, A7, qualquer carta acima do 5, eu teria levado dele, tá? Então ele jogou direitinho. Ele foi levando, e eu com um par de rei aqui, achando que ele não fosse ter o As, tá? 5-6 fold, valete dama fold, 7-2 fold, valete 7 fold, valete rei. Foldou, eu fui all in, 590 fichas, não tinha muito o que fazer, só tinha 5 big blinds aí, então é push fold, tá? É a situação. Tem gente que fala 10 big blinds, tem gente que fala 5, eu gosto de ficar mais ou menos nessa média. Então se eu tiver menos que 10 big blinds, menos que entre 10 e 5 big blinds, e tiver muita gente com bastante ficha depois de mim, como um cara com 9 mil aqui, 5 mil fichas, não tem muito o que fazer, tá? É all in. Ou você vai all in, ou você folda. Por quê? Se eu apostar 100, se eu apostar 200, já é quase metade do meu stack, e ele vai pagar. Para ele, 200, 300 fichas não faz diferença, tá? Foi 9 As, acertei o rei no flop, dama, virou mais nada, levei aí, tá? Então, dama 6, fold, rei 9 fold, 9-4 fold, 10-3 fold, par de As. Foldei. Aqui eu abri novamente 2 vezes o valor do pot. Por que eu abri pouco aqui? Acontece o seguinte, você tem que tentar extrair o maior número de fichas do seu adversário. Você tem que apostar o suficiente para ele ir, você tem que apostar alto o suficiente para ele pagar, mas não tão alto que faça ele correr, entendeu? Nesse momento na mesa, independente do que eles estivessem, sem ver o flop, eu já estou ganhando. Não existe nada maior que o par de As. Então o que eu pensei? Eu vou apostar só mais um blind, só mais um blind, e aí eu vou fazer o seguinte. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que tentar extrair o maior número de fichas dos meus adversários. Então aqui eu já estaria ganhando. Então a minha intenção era induzir eles para o jogo, para ir tirando ficha ao longo do decorrer das cartas, tá? Então, um foldou, outro foldou e outro foldou. Então, não tinha o que fazer. Qualquer coisa que eu fizesse aqui, eles iam correr. E limp não adianta. Não adianta entrar de limp, porque sempre de limp, de repente o cara tá com 2-7 e vira 2-2 no flop e meu par de As caiu. Então a intenção é sempre jogar com a menor quantidade de adversários, tá? 8-6 fold. Aqui uma sequência de folds bem tranquila aqui. Não tinha usante ainda, o blind era 75-50. 75-150, perdão. Que, se eu não me engano, já era a mesa semifinal. Ou uma antes, não tenho certeza. Par de dama, tá? Um pouco antes do botão. Então, foldou. Eu fiz um raise de 3 vezes aí o valor do blind. Um foldou, outro foldou, fold. E o vilão deu call. Virou 3 cartas de copas na mesa. Muito perigoso, tá? Se ele já tem 2, meu par de dama caiu. Então, como era o último a falar, eu ia poder saber o que a gente ia fazer. O vilão betou, induzindo o flush, tá? Não tem muito o que fazer. Eu já tinha 400 fichas aqui, ou jogar um par de dama fora, assim, é uma decisão muito arriscada. Não tinha muito o que fazer mesmo. Eu paguei e ele mostrou o par de 9. Virou 10, eu fechei com flush, mais outra carta, com a dama maior, levei o pot, tá? Aqui, se não me engano, agora sim eu acho que é a mesa semifinal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que agora é a mesa semifinal. Começou a mesa semifinal agora. Então, com pouca ficha, né? Sequência de fold, 2 valete, 10. Por que eu não fui aqui? Um raise já demonstra que o cara ele tem alguma coisa na mão. Por ele ter
muita ficha, ele é quase chip leader aqui, segundo colocado, né, vamos dizer assim, qualquer coisa que eu pagasse, ele vai voltar pra cima de mim. E a dama 10 ainda é uma carta perigosa. Você tem que jogar esse torneio, o torneio de 25 centavos, 45 jogadores, é um torneio ideal para iniciante. Não se deve blefar nesse tipo de torneio, porque a chance de você tomar bad beat é enorme. Os caras, eles pagam com uma série de mãos lixo, assim. E você pode ter muito problema com isso, tá? Então, a estratégia certinha para o jogo de 25 centavos, 45 jogadores, é você ser bastante conservador e ir sendo mais liberal conforme o torneio vai avançando. Tenta ser o mais tight, o mais conservador possível, até onde você conseguir ser. Tá? Não muda a sua estratégia de jogo durante o torneio, porque isso pode te trazer problemas, tá? 10 reis suited no Big Blind. Ó, 2 limpers na mesa. Então, eu vou pro flop, acerto 10, eu betei, continuo betando, ele foldou. Provavelmente, o que você dá para analisar desse jogo do adversário? Ele devia ter 2 cartas de copas na mesa. O momento que virou 10-2, ele ficou aguardando outra carta de copas e foi apostando, tá? Isso é muito perigoso, esse torneio de 25 centavos. Você aposta, os caras vão pagando mesmo. A chance de você cair é grande. Então, assim, tem que ter um pouquinho de sorte também, tá? Bastante fold aqui. Já com ante, não, ainda não. O blind já era 100, 200. Mesa semifinal. Essa mão aqui foi interessante, tá? Como eu disse, tem que contar com um pouquinho de sorte, né? O que a gente fez? Eu era big blind, então foldou, um call, outro fold, um call. Eu dei o raise, não se entra de limp, tá? Vocês viram entrando de limp algumas vezes, então hoje eu não faço mais isso. Então não façam isso, que vai ser prejudicial pro jogo de vocês. Você dá a chance de trazer cara de graça pro jogo. Se eu só pago o check aqui, se eu só dou o check, eu levo 2 jogadores pro jogo que podem me bater. Eu betei, os 2 pagaram, e no flop já virou flush. Quase royal flush, tá? Faltando 10 aqui. O que acontece? Aqui é uma situação de tem que ter muito cuidado. Por quê? A mão, ela tá... A menos que alguém tenha um par de dama ou um par de valete e virem outros 2 valetes na mesa, ou outras 2 damas, eles têm um par de dama e virem mais uma dama ou mais um valete, eu não perco essa mão. Então, eu não posso apostar alto o suficiente para fazer os adversários correr, sendo que os 2 têm mais fichas que eu. Então, eu tenho que ir apostando com calma para trazer eles para o jogo, para tentar extrair o maior número de fichas que eu puder deles. É uma hora importante do torneio, já é a mesa semifinal com somente 6 players. Então, a gente está se aproximando da mesa final. Não posso chegar na mesa final com menos de 2.000 fichas, menos de 3.000 fichas. A média é 7,5. Com 3.000 fichas, você consegue sobreviver. Você não vai ganhar o torneio. A chance de você ganhar é muito pequena, mas você consegue sobreviver e desenrolar o seu jogo, tá? Então, eu sendo o segundo a falar, o primeiro vilão bateu, eu bati e o outro bateu. Fernando, você acertou o flush já no flop e bateu. Por quê? Acabei de falar para vocês. Eu tô passando a imagem de que eu não acertei nada. Pra quê? Pra fazer com que eles venham babando pra cima de mim e eu vá igualando a aposta pra tentar extrair o maior número de ficha deles, tá? Então, virou outra dama. Aí era uma situação perigosa, foi o que eu falei. Se algum dos 2 já tivesse com um par de dama na mão, a casa caiu pro meu lado. Então, eu vi que ele não apostou, apostei só mais 200 fichas para trazer eles pro jogo. Então, call, ele deu raise. Então ele também tem um slow play. O que eu fiz? Só igualei a aposta dele e o outro vilão também foi. Pote grande, tá? Então, virou mais uma carta de copas. Eu dei check, ele deu check, eu fui all in 560 fichas, já sabia. Se ele deu raise 800, 560 ele ia pagar com certeza. Um foldou e ele deu call, mostrando a trinca da dama, tá? Contra o meu flush. Então, você tem que tentar extrair
o maior número de mãos, o maior número de fichas dos seus adversários, tá? Sempre que você tiver só sobre o controle. Aqui já tínhamos o ante, olha como vai comendo aqui as fichas. Par de 3 não é uma mão para jogar, tá, gente? Tem gente que joga com par de 2, par de 3, par de 4, não joga com essas mãos. Sequência de folds aqui. Estamos chegando na mesa final. Agora sim, agora é a mesa final. Agora é a mesa final. Então, vamos lá. Par de 8 na mesa final. Um raise para 900 fichas, 3 vezes o valor do blind. Não entrem de limp, tá? Em mesa final, gente. Em hipótese alguma, assim. Pode ser um vídeo meu, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, ou qualquer outro jogador mais experiente. Eu sou iniciante no poker, então, assim, já deixo de antemão claro que esse é o meu ver do torneio. Então, mas vocês sempre vão ouvir, não entrem de limp, não é rentável, não vale a pena, tá? Fold, fold, fold. O adversário foi all-in, não tenho o que fazer, né? Eu tô short stack, tenho que ir. Paguei, ele mostrou o as e o rei, não virou nada pra ninguém, eu levei pot aí. Par de valete. Fold, fold, deu call, all-in. Eu paguei o all-in dele, então tivemos 3 jogadores aí. Eu betei, o adversário deu o call. Outra carta de ouros. Eu betei, ele deu call. 6. Eu continuei betando, ele deu call. Na hora de mostrar, eu perdi patrinca de 3 do cara que deu all-in. Só que eu ganhei do par de 7 do outro jogador com quem eu disputei, tá? Vamos lá. 7 as fold, 10 5 fold, 8 rei fold, fold. São cartas que não dá pra jogar, tá? Par de as. Essa mão foi curiosa, gente. O que aconteceu? Eu aumentei 2 vezes o valor do blind. Novamente, foi aquilo que eu falei. Independente do que todo mundo tivesse na mão aqui, eu já estaria ganhando. Então eu só aumentei mais uma vez o blind, que é justamente para trazer alguém para o jogo comigo e tentar extrair o maior número de fichas desse jogador. Então, o pessoal foi foldando. Um adversário deu call, que era o que eu queria. Interessante, tá? Sempre tentar jogar com a menor quantidade de adversários possíveis. Vocês sempre vão ouvir isso. Sempre jogue contra, se você puder, contra no máximo um adversário. A chance de você cair é menor, tá? Dama, valete e 5. Ou seja, se ele tivesse um par de dama, um par de valete, assim, pra mim não faria diferença. Eu sendo o primeiro a falar, continuo betando, tá? Acertou forte o turn, acertou forte o flop, não para de betar, tá, gente? Lógico que é analisando a situação das mãos, tá? Ele deu call, viram 2, continuo betando, ele pagando, continuo betando. Eu apostei 400, ele deu o raise para 800, eu dei o call, ele também mostrou aí um par de as, isso nunca tinha acontecido comigo, acabamos dividindo o pote. Ainda assim, para ele seria bastante terrível, porque por muito pouco eu não faço o flush com as aqui, o dama, valete e o 5, tá? Então, essa altura com 5.000 fichas é confortável para a mesa final. Um adversário entrando de limp, eu dei o check, ele bateu, eu apostei 400 porque ele bateu e o vilão foldou. Essa é a melhor coisa que você tem que fazer, tá? Então, quando você, voltando aqui na mão, quando você é o último, quando você é o último a falar, dá pra você se aplicar isso. No caso, ele tá short stack, o que ele deveria ter feito? E do all-in logo de cara. Não sei o que ele tem na mão, mas ele devia ter ido all-in 500 fichas. Não adianta, qualquer coisa que ele pagasse aqui, eu ia voltar, eu ia pagar. Então, ele deveria ter ido all-in, tá? Ele bateu, você beta.
O vilão bateu, você beta, ele folda e você leva o pot. É fácil ganhar assim, tá? Isso acontece, mas geralmente com a situação invertida, tá? Isso acontece quando eu sou o último a falar. Num 1 contra 1, você tem que ser o último a falar. O vilão dá o check, você beta e ele folda. Sequência de folds, valete 10 no botão, na mesa final. Eu não fui porque o adversário já veio all-in aqui, não fazia sentido, tá? 10 dama fold, 7 dama fold, 5 valete fold, 4 10 fold, 3 6 fold. As dama no big blind. Fold, fold. Aqui um jogador já havia saído da mesa, tá? Então, aqui os jogadores são muito cautelosos, porque nesse torneio de 45 jogadores, os 7 primeiros colocados são premiados. Então, todo mundo quer abocanhar alguma parte aí do prêmio. Então, é todo mundo bastante cauteloso até estourar a bolha. Assim que mais um jogador for eliminado, os jogadores começam a jogar de uma forma um pouco mais liberal para poder... sim, se sair, mais ou menos o pensamento é, se sair, saiu. Tá? Já estou levando alguma coisa mesmo, já paguei o torneio. E se você quer levar o poker como complemento de renda de repente, você não pode pensar assim. Você tem que pensar em faturar, tá? Em levar o torneio para frente. Então já foi um 1.200 aqui. O raise, eu paguei, acertei o as no flop, betei mais 1.200, ele foi all in 2.900. Não tinha o que fazer, não poderia mais foldar aqui. Por que eu betei? Primeiro porque eu acertei o as, isso é óbvio. Mas se eu não tivesse acertado nada, se eu dou check, ele ia babar pra cima de mim e eu teria que foldar. Então, já que eu betei e ele deu all-in, não tem como mais foldar. Então eu pago. Ele não mostra nada. Ele vem com valete dama. Não entendi o que o adversário faz, demonstra a fraqueza. Os jogadores do torneio 025, em sua grandíssima maioria, são jogadores extremamente inexperientes. Então, é comum você ver uns calls desse tipo e que isso pode trazer algum tipo de prejuízo, tá? Nem sempre a sorte está do nosso lado também. Não virou nada para ele, eu tinha acertado o as, levei e eliminei, mas eliminei o jogador. Então agora acabou ele estourado, eu aqui em quarto lugar, né, com 3 jogadores na minha frente, já uma situação um pouco mais confortável e com a bola estourada, ou seja, já estava ganhando alguma coisa aqui. 2, 3. Fold, as rei no botão, tem que dar raise, tá? Então ele deu call, eu dei o raise para 800 fichas, foldou, deu call, deu call. Novamente, acertando o as no flop, sendo o último a falar, mesa, aí você beta, tá? Aumentei para 1.200, fazendo com que os vilões foldassem. É sempre assim. Agora se aplica o que eu disse naquela outra mesa quando eu estava contra esse player aqui. Você é o último a falar, um folda, outro folda, você beta, a chance dos dois foldarem é muito grande, a menos que eles estejam fazendo o slow play, mas você vai perceber. Tá? Eles vão, se você betar, eles vão fazer o raise em cima do seu bet. 12 mil fichas, aqui eu já era o segundo colocado, tá? Rei valete. Agora já com a bolha estourada e eu quase chip leader, você tem que ser um pouco mais ousado. Não dá mais para continuar tight. No começo do torneio, uma mão rei valete, eu não jogaria ela. Aí agora, você sempre tem que abrir com raise, tá? Para fazer os seus adversários foldarem e você conseguir tirar a ficha deles. Então raise para 1.200, fold, 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 fold. Então é assim que o jogo vai ficar daqui para frente. Parte 6, eu dei o call novamente dando de limp, não façam isso. Ou vai de raise ou não vai pro jogo. Contra muitos adversários, né? Então não tem o que fazer aqui. Eu perderia para qualquer uma das cartas da mesa. Então, aproveitando que os adversários estavam já tinham foldado até o river, eu betei somente 600 fichas para ver o que eles iam fazer. Se alguém pagasse ou aumentasse, para mim não ia mais fazer diferença 600 fichas. Então, contando que nenhum deles tem nada na mão, eles foldaram. Aí, qual é a análise que dá para fazer? A fraqueza, eu já consegui descobrir a fraqueza de 4 adversários. Por quê? Se num board você tem rei,
você tem 10, você tem as, você tem dama, e ninguém aposta nada, pressupõe-se que eles não têm nem dama, nem as, nem 10, nem rei. Eles entraram de limpo, que já demonstrou a fraqueza, e entraram de limpo sem nenhuma dessas cartas, ou seja, com mãos completamente marginais, tá? Você tem que tentar extrair esse tipo de análise dos seus jogadores. No PokerStars você consegue fazer o quê? Você clica com o botão direito sobre o player, você tem uma classificação nele, você coloca uma cor em volta do adversário. Então, comece a marcar os adversários contra quem você está jogando, que se esse cara entrar em uma mesma cultura com você, você já vai saber o estilo de jogo deles, tá? Se o cara ele tem um bom jogo, você marca ele. Se ele folda muito, você marca ele. Se ele só dá win, se ele paga tudo. Então você vai conhecendo seus adversários, tá? 15 mil fichas aqui, ainda não era chip leader. Segundo lugar. As 8. Aqui novamente, tá? Um as na mão, você não pode desperdiçar essa hora. Um raise de 1200 fazendo o vilão foldar, trazendo o pote pra mim. Par de as. O que eu faria aqui? Novamente, eu daria um raise de 1200 para tentar trazer alguém pro jogo comigo. Mas um player antes de mim já deu raise. Então eu só paguei o raise dele para deixar ele achando que ele tá... para deixar o adversário pensar que ele tá na frente. Mais um jogador veio pro pote com 1.700 fichas só. Vira um flush draw para mim, mas com par de as, situação ainda confortável. Um check. Um dá o bet. Eu dou o call. Um folda. Vira o 9. Ele vai ao win. Podendo ter aqui um par de rei. De repente acertado a trinca do 9. Mas essa hora, novamente, eu como chip leader, agora não tem mais como foldar. Não tem mais o que fazer, tá? Então eu dou o call. E aí você consegue novamente. Esse cara, ele tava na mão. O que aconteceu? Ele tava nessa mão, na última mão. Do dama, 10, as e rei. E ele não tinha nenhuma dessas cartas na mão. Então agora, se ele fez aquilo na outra mão, por que agora ele agiria diferente? Entendeu? Então ele dá um all-in grande, vai apostando alto, sem ter nada. Sim, acertou o par do rei e o par de 9, mas é muito ousado a aposta dele, tá? E ele também, com certeza, com um par de... Não contaria que eu tivesse com um par de as, né? E ele acertou o maior par da mesa também. Mais um adversário eliminado. Essa hora éramos 6 jogadores e eu já chip leader, tá? 25 mil fichas. Não tem muito o que fazer. Você tem que ser agressivo essa hora. No Big Blind, valete rei tem que dar o raise. Então, um deu call, eu dei raise, call, fold. Já acertando no flop ou straight, com 9, 10, valete, dama e rei. Dificilmente eu perderia essa mão, a menos que ele tivesse 2 cartas de ouro e virasse mais uma. Eu beto 600 fichas. Para tirar ele do jogo, ele paga e mostra um par de 9 somente, com as kicker. Se eu tivesse um 10 ou um rei, ainda assim eu levaria. Vira o as dele, vira um 6, ele faz os 2 pares, mas já tinha acertado a sequência. Elimino mais um jogador. Essa hora, em 5 jogadores e com bastante folga, e mais que o dobro das fichas do segundo colocado, tá? 7 valete do botão. Aqui o range de mãos bem mais aberto. Aqui, com certeza, eu já entraria para o jogo com par de 5, de 6, de 7 e mais, tá? Valete 10 suited, 9, 8 suited, 7, 8 suited, par de 2. Acho que, sim, provavelmente eu entraria somente com mãos muito opostas. 2, 7, 3, 9, 3, 8. Provavelmente eu não entraria. Mas 7 valete do mesmo naipe, eu entro e já entra dando raise, tá? A vantagem que você tem em cima dos adversários é de você ter bastante ficha. Então, ele pagou, eu flush draw, ele deu check e você beta, o vilão folda. Novamente, sendo o último a falar, check, bet, fold. A sequência é essa, tá? Você vai conseguir extrair muitas fichas dos seus adversários, contando que agora você tem um ante de 50, então se ninguém paga nada, você leva o small e o big mais 200 fichas, que seriam as 50 fichas de cada um dos 4 jogadores restantes, tá? E os potes começam a ser grandes, começa a ser rentável entrar nos jogos. Valete, se eu fui com 7 valete suited, com 9 e 8 suited eu também fui pro jogo. Novamente no raise, fold, call, fold.
Já deu pra perceber que esse cara ele paga tudo. Eu tinha feito essa marcação nele. Ele paga tudo e você tem que começar a betar em cima dele. Ele deu check, você beta e o vilão folda. Tá? Não tem muito o que fazer. Essa é uma regra básica do poker. Check, bet, fold, tá? 5-8 não fui. Valete 3, novamente, eu fui pro jogo. Mas aí, novamente no raise, ele foi o all-in. Aí, com valete 3 não tem muito o que fazer. Eu foldei, deixei ele levar esse pot, tá? Com 29 mil fichas eu tava, então pra mim não faria diferença esse raise. Rei 9 off no botão novamente, sempre no raise, tá? O blind já era 800, aumentei pra 1.600. O pessoal foldando, eu já levei mais 3 mil fichas aí. Estamos chegando no finalzinho já do torneio. Tiveram quantas? 180 e poucas mãos, 184 mãos, acho, esse torneio. 7-4 no Big Blind. Todo mundo foldou, levei um walk aqui. Walk é quando todo mundo folda e você leva o pote sem ter ação, tá? Sem ação aí no jogo. Foldei com valete 3, foldei com valete 3 off, 8-5 off, foldei. 6-8 suited eu fui pro jogo. Vamos lá, fold, fold, levei o walk. 10-9 suited, fold, fold, eu dei raise, o adversário foldou. 8-9 off, eu dei raise, o vilão deu call, aqui já agora em 4 jogadores apenas. Ele deu check, você beta e o vilão folda. Mesmo sem ter nada na mão, a minha stack assusta o adversário. Então, o check que ele dá é praticamente me entregar as fichas, porque eu vou apostar. E se fosse o contrário, ele também apostaria em cima de mim, tá? Rei 3, foldei. Rei 3 suited, Rei 3 off, foldei. Rei 3 suited, eu fui. Mas eu dei check, ele deu check. Eu dei check, ele deu check. Não virou nada pra ninguém, mas ele tinha um par de valete na mão. Levou 3.800 fichas aí, tá? Rei dama já no raise, todo mundo foldou, eu levei. Valete 4, todo mundo deu call, eu dei check. Acertei o valete, check, bet, fold. 3 e 7 off. Eu dei o raise pra roubar, o adversário foldou, tá? 8-9 off. Novamente raise pra roubar, um fold, um call. Não acertei nada, ele deu check, eu betei, o adversário foldou. O fator determinante para que isso dê certo é você ter bastante ficha. Não tem muito o que fazer, tá? Você tem que demonstrar que sua mão é forte para o seu adversário e assim poder extrair. Aqui já com 37 mil fichas, praticamente inevitável a vitória, somente um desastre aí tiraria de mim a vitória nesse torneio. 7-9 suited no botão, raise, fold, call. Acertei o 9, ele deu check, eu vou betar e mais uma vez o vilão foldando, tá? 7 as suited, levei o walk. 5 valete off, eu dei raise para roubar e ele foldou. 5 rei off, raise e eles foldaram novamente. Par de as, eu dou o call de 800 fichas, porque se eu tô dando raise, eles estão fugindo toda hora. Então eu vou dar o call para trazer eles pro jogo e de repente fazer com que eles acertem algo no flop e poder vir jogar comigo, tá? Ele deu check, não tem o que fazer. Eu vou betar e ele foldou, não vou ficar esperando também. Rei 10, meu adversário foi all-in, eu foldei. Valete 2, raise, fold, roubando o adversário. Se eu não me engano, esse cara estava ausente. Não tenho certeza, ele tá foldando agora. Se não me engano, ele estava ausente na hora. Rei 2 off, mais uma vez entrando no raise. E o adversário ele paga tudo. Tudo que vira na mesa ele paga. Eu acertei o par do 2, ele deu check, vou betar e ele vai foldar. Assim, eu fico imaginando com que tipo de mão que esses caras vão, porque ele paga um blind que não é barato. Ele paga um raise que não é barato, 800 fichas. Tá? E folda. Assim, os jogadores são inexperientes e a gente tem que aproveitar isso nesses torneios, tá?
3 rei, eu foldei. Parte 5, obviamente, foi pro jogo, mas todo mundo deu o fold, levei o walk. Parte 7, mesma coisa. Um adversário foi all-in, 9 mil fichas pra mim, com 44 não ia fazer diferença. Então eu pago o all-in dele, ele mostra um 9 e um as, não vira nada pra ninguém, e eu elimino mais um jogador. Nessa hora, somente com 3 jogadores e um bem short stack, tá? Raise, fold, fold. Aqui, eu dei o raise pra seguir o jogo que eu tava fazendo, ele pagou e a gente foi pro flop. Ele deu bet, eu dei o raise pra tentar roubar, ele foi pagando, eu dei o bet, ele pagando. No final, ele mostrou o par da dama aí, tá? Então, 51 mil fichas para deixar o adversário com 13 não é nada que atrapalhe o jogo essa hora, tá? Raise, eu dei o call para ver o que ia aparecer no flush, no flop, perdão. Eu aumento 4 mil fichas e forço ele a foldar novamente, roubando os blinds aí do adversário. 9 e 3 é fold, 2 e 6. Ele deu raise e eu foldei. As e 8. Eu dei raise. Ele deu call. Vira uma dama e 2 reis na mesa. Eu dou bet, ele dá o call. Eu dou bet, ele dá o call. Vira o flush pra mim com o as. Eu dou bet de 7.200 fichas, o valor do pote. Ele folda. Aqui, eu tava de 800 e 800 ele tava pagando. Só que eu apostei o valor do pote inteiro. Não deveria ter feito isso. O que eu deveria ter feito? Se eu mais 800, mais 1.600, 2.400 fichas ele teria pagado. Eu poderia ir pro heads up com ele, já que meu adversário com 128 fichas já está praticamente eliminado. Ia pro heads up com muito mais vantagem, tá? O valor apostei muito alto aqui, assustando o adversário. Deveria ter apostado menos para tentar extrair mais ficha ainda dele. Acertei o 5, ele deu bet, eu dei o raise, ele deu call. Aí ele foi ao mim, eu acabei foldando porque ele poderia ter um flush aqui já, um rei. Faz sentido, tá? No heads up a gente tem só 3 mãos. Vamos ver elas e aí o torneio acaba. Ele deu um call, eu dei o raise, ele deu o call. Acertei o rei. Já no flop, eu betei e ele foldou. 10 e 8, novamente raise, não tem o que fazer. Ele deu call. Eu não acertei nada, ele deu check, eu betei, ele foldou. Na última mão, eu vim com um 9 e um valete, ele deu call, eu dei raise, ele deu all-in, aí não tinha por que fugir, acabei no all-in, ele mostra um 9 e um 10 suited, e eu também, um valete 9 do mesmo naipe, ele 9 e 10 do mesmo naipe. 6 5, vem o meu valete já no flop, levando a mesa, e o 9, ele faz o par de 9 dele, eu faço meus dois pares 9 valete, e levo o pote, tá? Acabando assim o torneio. Pessoal, esse foi meu primeiro vídeo. Se vocês gostarem, acharem interessante, comentem aí. Se alguém quiser bater um papo sobre isso, manda um e-mail, eu vou deixar na descrição. Qualquer coisa, entre em contato, a gente ajuda aí vocês, tá? Os conceitos básicos desse torneio de 0.25. Não blefem, não vale a pena. Os adversários eles têm um aspecto meio kamikaze, pagam aí com mãos muito marginais, o que pode te prejudicar, de repente a sorte não está ao seu favor. Não jogue fora de posição, não entre de limp, mais uma vez vou repetir isso, não entre de limp. Quando você for o chip leader, tiver com bastante ficha, aproveite, traga isso ao seu favor e seja agressivo. Tá? Comece bastante tight, jogue com poucas mãos no início do torneio, vá sendo liberal do meio para o final do torneio. Não jogue flush draw, não jogue straight draw, não vale a pena você ficar arriscando por uma carta, tá? Isso vai te custar muita ficha. Estatisticamente falando, você vai desperdiçar muito dinheiro se você
ficar correndo atrás de uma única carta, tá? A probabilidade do baralho ela é pequena disso acontecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido aí. Como eu falei no começo do torneio, eu também sou um jogador inexperiente, estou iniciando, mas eu aprendi algumas coisas e quero gostaria de compartilhar isso com vocês aí. Valeu, galera, e até a próxima.